Bom, continuando aqui o nosso curso, agora a gente vai falar sobre o painel de configurações gerais aqui do V-Ray, onde a gente faz a maior parte dos ajustes que a gente precisa para a nossa renderização, que é o Asset Editor, que é esse botãozinho que aparece aqui em cima, tá bom? Então basta você identificar, daí você clica nele e vai aparecer essa caixa aqui. Tá? Aqui você vai, como eu já falei, fazer a maior parte das configurações que você precisa para a sua renderização. De início eu quero mostrar para você que ele tem algumas guias aqui em cima, então ele tem a parte aqui de materiais, de luz, de geometria, tem as configurações gerais aqui também. A gente vai estar explorando um pouquinho esses recursos aqui nesse vídeo, certo? Eu também não vou entrar em detalhes, isso aqui é mais uma apresentação. Só para que você entenda onde está cada coisa, onde está cada configuração aqui, e a gente vai explorando melhor conforme o curso for avançando, tudo bem? Bom, vamos começar aqui nessa primeira opçãozinha. A gente pode começar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Eu vou começar aqui nessa primeira guiazinha, que é a guia de materiais, que é esse botãozinho aqui, tá vendo? Basta clicar. Ele vai abrir essa caixa, essa aba de configurações de materiais. É aqui que você vai criar e editar os materiais que você já tem na sua cena. Então, você pode vir na aba de materiais, deixa eu organizar um pouco melhor. Você pode vir na aba de materiais aqui do SketchUp, criar os seus materiais e para dar o efeito de realismo, de transparência, de reflexão, de refração, enfim, para dar o realismo para os materiais na sua cena, você vai trabalhar aqui nessa aba de materiais do V-Ray, tá? Todo material que você cria na sua cena, ele imediatamente vem para cá. No momento a gente não tem nada aqui, mas está aparecendo alguns materiais, você pode ver, tá vendo? Que é o Mark, o Hair, Pants, Shirt. Isso aqui são os materiais desse bonequinho, desse carinha aqui que é o Mark. Se eu quiser criar um material, por exemplo, eu vou criar um material aqui mesmo pelo SketchUp. Olha o que eu vou fazer. Eu vou criar um retângulo simples, um elemento qualquer. Eu vou usar o empurrar, puxar, fazer uma caixinha. Pronto. E aí eu vou pegar um material aqui qualquer e eu vou jogar aqui, olha só. Pronto. Coloquei o material. E o nome desse material a gente consegue ver que é calçada de pedra. Automaticamente eu criei esse material no SketchUp e ele já vem aqui para o V-Ray. Olha só, calçada de pedra. Então o que eu crio no SketchUp, os materiais que eu coloco no SketchUp, na minha cena no SketchUp, ele já vem aqui para o V-Ray também. Para você configurar esse material, basta você selecionar ele aqui nessa lista e expandir essa setinha aqui do lado. Ele vai expandir essa caixa de configurações e você aqui vai conseguir fazer os ajustes que você precisa. Então, um tratamento de material que você vai precisar para dar realismo à sua cena, à sua renderização, você vai fazer justamente nessa caixa de materiais, selecionando o material e fazendo os ajustes nessa expansão da caixa aqui do lado, tá bom? Aqui você consegue ver uma pré-visualização do material em si, tá bom? Ele tem esse pré-visualizador padrão aqui, e embaixo você tem as configurações. Então aqui, se você quiser mexer na difusão do material, que é a imagem do material, quiser mexer na reflexão, na refração, na opacidade, enfim, você tem vários ajustes aqui. Óbvio que eu não vou fazer nada nesse momento aqui agora, a gente vai fazer bastante isso mais para frente no curso. Quando a gente estiver criando realmente os nossos materiais, com o nosso projeto, a gente vai então tratar bastante material, tá? Eu estou mais apresentando isso aqui para vocês, tá? Bom, além de criar um material no SketchUp e ele aparecer aí para você poder editar aqui, você também pode criar um material direto aqui no próprio V-Ray, no próprio Asset Editor. Para você fazer isso, aqui embaixo você tem esse primeiro botão, que é o Create Asset. Você vai dar um clique nele e você pode criar os assets diferentes. Na verdade, você pode criar elementos diferentes aqui com essa opção, que são justamente os elementos que aparecem aqui, ó, olha só. São os materiais, as lâmpadas, geometrias, render elements, texturas e assim por diante. Então você consegue criar essas opções aqui quando você vem no Create Asset. Então aqui você consegue ver materiais, texturas, luzes, geometrias. No caso, se eu quiser criar um material, eu posso vir aqui em Material e eu tenho as opções dos materiais aqui padrões que o V-Ray já me permite criar. Eu posso então criar um metal. Posso criar, por exemplo, uma pintura de carro, posso criar, por exemplo, um material emissivo que emite luz. Na maior parte das vezes, quando você cria um material, você começa com um material genérico, tá? Que é aquele material que não tem nenhuma configuração pré-definida, ele não tem nenhum efeito, nenhuma cor pré-definida, ele tem só o cinza padrão de um material base aqui do V-Ray. Então, quando você clica aqui em genérico, ele cria ali o seu material genérico, tá? Normalmente o que você faz aqui é clicar nele com o botão direito, renomear, e aí você muda o nome dele.
E depois você seleciona o material, obviamente, vem aqui e faz as configurações de reflexão, refração, enfim, os ajustes que você precisa para esse material. Depois que ele estiver pronto, basta você selecionar algum elemento da sua cena e você aplica, tá bom? Não se preocupe que a gente vai fazer isso no nosso curso. Além disso, tem algumas opções aqui que eu quero mostrar para vocês também. Você tem aqui a opção de deletar um asset, na verdade, especificamente para essa caixa aqui de material, deletar um material, tá? Então, se, por exemplo, eu não quiser mais esse material genérico que eu acabei de criar, é só selecionar, clicar nessa opção do Delete Asset e pronto. Não tenho mais aquele material genérico, tá? Tem opção aqui também, nesse disquetezinho do Save Asset File, de salvar um material. Então, se eu tenho, por exemplo, esse material aqui de calçada de pedras e eu já fiz uma edição nele, já coloquei lá os efeitos que eu queria, de textura, de reflexão, ele já está lindo lá como eu preciso, eu quero poder usar esse mesmo material num outro projeto que eu vou fazer mais para frente. Eu não quero configurar tudo de novo no novo projeto, eu quero usar esse material do jeito que ele está aqui. O que eu faço? Eu posso selecionar o material que está na lista, venho nesse botão aqui do Save Assets, ele vai abrir essa caixinha perguntando onde eu quero salvar o meu material. Você vai escolher a pasta, vai colocar o nome do material e assim por diante. Importante mostrar que ele vai estar salvando o material com esse nome VRMatch ou VisMatch. Com isso aqui você vai... Eu vou fechar isso aqui que eu não vou salvar, tá? Mas com essa extensão VRMatch ou VisMatch, você vai estar salvando o material com as configurações que você colocar para ele aqui. Então você não vai estar salvando apenas a imagem, você vai estar salvando já esse material com a característica de textura, de reflexão ou de refração, enfim, com os efeitos de renderização que você já colocou para ele aqui nessa abinha de configurações. Ele já vai estar exportando o material pronto para você poder só carregar em outro projeto. E para carregar, né, digamos, eu tenho aqui, estou montando aqui minha cena e eu já criei por esse mesmo processo, eu já criei, digamos, um material antes, e eu quero trazer ele para cá. O que eu faço? Eu vou clicar nesse botão aqui, Import Asset File. Basta clicar, procurar lá a caixa onde está esse arquivo que eu quero trazer. Novamente, eu vou estar procurando por um arquivo VRMatch ou VisMatch, tá bom? Que já tem todas as configurações do material que foram configuradas no V-Ray já prontas. Eu já vou trazer isso pronto para cá. Eu seleciono aquele arquivo, clico em abrir, que ele já vai vir para cá, já prontinho do jeito que foi configurado antes, tá bom? Então, eu posso exportar e posso importar um material pronto. Essa vassourinha aqui você vai usar quando você quiser eliminar os materiais que você não está usando mais. Então é muito comum quando você está montando ali sua cena, você colocar o material em alguma superfície, em algum objeto, depois você se arrependeu, troca aquele material, coloca outro. Aí não quer mais aquele, troca e coloca um outro ainda. Enfim, você vai substituindo os materiais até ficar do jeito que você quer. E esses materiais que você não está usando mais, ele vai criar uma lista gigante aqui. Se você quiser, então, organizar essa lista e eliminar os materiais que você não está usando mais, você pode usar essa vassourinha aqui. Basta clicar que ele vai estar limpando. No caso aqui, eu não tenho nenhum material aqui que eu não esteja usando, tá bom? Mas, enfim, clicando aqui nessa vassourinha, nesse Purge Used Asset, você vai estar eliminando os materiais que você não está usando mais na sua cena, tá bom? Beleza, aqui na parte de lâmpadas não tem muita coisa que falar, porque é basicamente a mesma coisa. As lâmpadas são, na verdade, os elementos de iluminação. São os elementos, as ferramentas que você tem nessa barrinha aqui. O retângulo de luz, a esfera de luz, o spot, assim por diante. Conforme você vai inserindo esses elementos, essas iluminações na sua cena, ele vai estar criando uma lista aqui, e aqui você pode estar configurando também nessa aba aqui do lado. No momento, obviamente, a minha cena está totalmente crua, não tem nada aqui, né? Então não tenho nenhum elemento. Na verdade, eu só tenho a própria luz do sol, tá? Que já está aqui por padrão. Eu posso clicar e ele vai mostrar as configurações referentes a essa luz do sol aqui. Eu também, já aqui, eu posso habilitar ou desabilitar. É como um interruptor. Eu posso clicar nesse botãozinho aqui, tá vendo? Nesse solzinho eu posso habilitar, no caso aqui desabilitar, tá bom? E posso habilitar de novo. Aqui eu estou ligando ou desligando a luz do sol na minha renderização, tá? Quando ele está ligado e você clica, aparece, como eu falei, as configurações aqui do lado. Não vamos nos preocupar com essas configurações aqui agora, eu só quero mostrar para você que você pode definir aqui como você quer que a luz do sol se comporte em relação à cor, em relação à intensidade, em relação a tamanho e assim por diante, tá bom? Bom, tem aqui também a parte de geometria, nesse cubozinho que aparece aqui.
Essa parte aqui de geometria, você vai trabalhar quando você inserir na sua cena um dos V-Ray Objects, que, deixa eu correr um pouco mais para baixo, são esses objetos que tem aqui, ó, que eu tinha mostrado no vídeo anterior, tá bom? Então, se você coloca um Infinite Plane, se você coloca um Proxy, se você coloca um Fur, você vai conseguir editar esses elementos aqui nessa guia de geometria, tá certo? Lembra que isso aqui são aqueles recursos, aqueles elementos que você coloca na sua cena. Ele tem um comportamento, uma característica no SketchUp. Você consegue visualizar ele de um jeito no SketchUp, mas quando ele renderiza, ele aparece de um outro jeito, tá? Ele aparece um pouco mais elaborado, mais complexo, com uma cor diferente. Então, ele tem uma característica quando você está visualizando ele na interface do SketchUp mesmo, na viewport do SketchUp crua, e uma característica diferente quando você está renderizando ele. Então, só para mostrar aqui rapidamente, se eu pegar esse Infinite Plane aqui, deixa eu colocar isso um pouco mais para baixo. Se eu pegar o Infinite Plane aqui e clicar aqui no XY, pronto, eu coloquei ali o Infinite Plane e automaticamente já posso clicar em geometria, eu tenho aqui o Infinite Plane que eu acabei de colocar, tá bom? Especificamente, esse Infinite Plane não tem nenhuma configuração a mais que eu precise setar aqui do lado, mas basicamente é isso. Você seleciona o elemento que você inseriu aqui, o objeto que você inseriu aqui, e consegue configurar ele aqui do lado, tá bom? Bom, depois você tem aqui do lado esse recurso do Render Elements, que são como canais que você vai usar para renderizar. Então você tem um canal, digamos, um modo de você visualizar a sua renderização, que é o modo padrão, que você visualiza a sua renderização ali colorida, e você pode adicionar canais diferentes. Muita gente usa isso quando vai fazer esses canais aqui do Render Elements, quando vai fazer uma pós-produção, quando vai levar a renderização para o Photoshop, para algum programa de edição de imagem. Então você usa os canais diferentes que você pode adicionar no Render Elements para justamente fazer essa pós-produção num editor de imagem, tá bom? Só para dar uma ideia aqui para vocês do que realmente é isso, se eu clicar com o botão direito nessa opçãozinha do Render Elements, eu tenho as opções dos canais diferentes que eu posso incluir para ele renderizar junto quando eu criar a minha imagem. Então, se eu colocar... Eu vou escolher qualquer uma aqui. Deixa eu pegar esse Lighting aqui, tá bom? Eu vou clicar nesse Lighting e pronto. Agora, eu estou inserindo esse elemento de renderização aqui, esse canal Lighting. Ele vai renderizar com isso também. Nesse Lighting, é um canal específico onde eu consigo ver os pontos de iluminação direta na minha cena. Então, os objetos aqui que recebem luz direta, eu vou estar conseguindo ver justamente esses pontos que recebem luz direta, tá? Isso aqui, como eu falei, justamente é para eu conseguir exportar essa imagem específica lá no Photoshop e conseguir fazer, quer dizer, o Photoshop é algum outro programa de edição de imagem. Mas, enfim, e lá eu vou conseguir fazer algum tratamento específico usando essa imagem, certo? E daí, uma vez que eu inseri esse canal a mais, né, no meu Render Elements, eu posso clicar, só para testar, eu posso clicar nessa chaleirazinha para fazer a renderização. Aliás, clicar aqui nessa chaleira dentro do Asset Editor é a mesma coisa que você clicar nessa chaleirazinha aqui fora na própria aba do V-Ray, na própria barrinha do V-Ray for SketchUp, tá bom? Então, eu posso clicar aqui, ele vai começar a renderização. Pronto, está aqui a renderização. Então, o canal padrão que ele usa é esse RGB Color, mas eu posso clicar aqui embaixo, nessa lista, ele vai expandir os canais que eu tenho. Então, por padrão, ele vem com RGB Color e também vem com esse canal Alpha, que você pode usar, por exemplo, para inserir um fundo na sua imagem, tá bom? Ele vem com esse canal também, que aparece... Aqui, nesse caso, não está aparecendo, mas ele mostra as imagens todas em preto e branco, para você poder substituir o fundo da imagem lá no Photoshop, se você quiser. Ele também vai ter aqui o que a gente acabou de inserir, esse canal a mais que a gente inseriu, que é esse Lighting. Quando eu clico nele, ele vai mostrar justamente as áreas que recebem iluminação direta, né, os objetos que recebem iluminação direta aqui na nossa cena, tá bom? Enfim, deixa eu voltar ali para o RGB, vou fechar aqui o Frame Buffer. Além disso, você tem as texturas aqui que você pode usar para suas configurações de renderização. A mesma coisa que você faz aqui com as opções do Render Elements, quando você clica com o botão direito aqui nessa parte de texturas, ele vai exibir as texturas possíveis que você tem como colocar. Eu posso então colocar uma textura de imagem que eu tenho no meu computador, uma cor, trabalhar com temperatura, com gradiente. Bom, nesse momento, a única que a gente tem aqui, a nossa cena está totalmente crua, não tem nada, né? Então, só o que a gente tem aqui é justamente essa opção do Environment Sky, que é
o nosso horizonte, o nosso céu, tá? O nosso domo que preenche a nossa cena externa aqui no SketchUp. Então, quando você clica nele, é a mesma coisa dos outros recursos. Quando você clica nele, nesse Environment Sky, ele vai justamente exibir as configurações do seu céu, ou no caso aqui, a luz do sol. Então, você pode vir mudar a cor, mudar a intensidade, mudar o tamanho e assim por diante. Tem as configurações de céu, especificamente de céu aqui embaixo também, onde você pode trocar o modelo do céu e assim por diante, tá bom? Vindo aqui agora para os settings, que são as configurações gerais da sua renderização, eu vou clicar nessa engrenagemzinha aqui e você tem essas bandejas que a gente vai recolhendo ou expandindo e a gente vai montando as nossas configurações. Aqui eu diria que estão as nossas configurações, os nossos ajustes mais importantes, tá? Os nossos primeiros ajustes. Normalmente o que você faz, já quando você começa a trabalhar com sua renderização, com sua cena para renderização, é vir aqui e já definir como você vai renderizar, já definir opções de câmera, já ajustes de saída de resolução, opções de clarear ou escurecer a sua imagem, enfim. Então vamos fazer uma passagem geral aqui agora sobre os recursos que são mais importantes que você normalmente mexe aqui nas suas configurações de renderização, tá bom? Primeiro eu vou pedir para você expandir essa bandejazinha ou essa abazinha de render. De início, né, onde tem esse engine aqui, você vai escolher, nessa primeira opçãozinha dentro de render, se você vai renderizar com a CPU ou com a GPU. CPU, basicamente, é o seu processador. Então, se o V-Ray vai renderizar usando o seu processador, ou a GPU, que no caso é a placa de vídeo, tá? Então, CPU é o seu processador e GPU é a sua placa de vídeo. Por padrão, o V-Ray renderiza usando o processador, mas você pode marcar aqui GPU, porque ele vai passar a renderizar usando a sua placa de vídeo. Se você também quiser usar os dois, é só você clicar nessa setinha, no caso setinha não, nesses três pontinhos que tem aqui do lado, e ele vai mostrar tanto o seu processador quanto a sua placa de vídeo, e você pode marcar os dois se você quiser, e aí ele vai trabalhar renderizando com os dois juntos, tá bom? Eu normalmente deixo no padrão aqui mesmo, que é o CPU, para ele renderizar com o processador. Daí, vindo para as opções de renderização, você tem esse Interactive, que é a opção de renderização interativa. Isso aqui o V-Ray vai renderizar, ele vai estar renderizando a sua cena enquanto você está mexendo. Então, enquanto você está criando aqui, deixa eu dar uma mexida. Enquanto você está criando aqui, montando a sua cena, colocando objetos, movendo, tirando objetos, enfim, enquanto você está ajustando ali sua cena, ao mesmo tempo, simultaneamente a isso, o V-Ray está renderizando a sua cena também, certo? Então, só para a gente ver aqui isso rapidinho, basta eu ligar o interativo, eu ligo a opção do interativo, tá? Essa chaleirazinha de renderização, ela muda, por padrão ela é aquela chaleira vazia, agora vem a chaleira com a mãozinha, né? Que é o ícone da renderização interativa, que aliás você pode já clicar aqui, ou então você pode clicar nesse botão aqui fora na barra do V-Ray for SketchUp, tá? Vou clicar aqui então. Quando eu clico na renderização interativa, ele vai abrir aqui o painel da renderização, vai abrir esse Frame Buffer. Como eu já disse antes, a gente vai falar mais especificamente sobre esse Frame Buffer mais para frente, então não se preocupe tanto com ele agora, tá bom? Eu só quero realmente mostrar essas opções de renderização para você nesse momento. Então ele está renderizando. E se eu mover a cena, se eu fizer alguma rotação, olha o que acontece. Tá vendo? Ele vai renderizar novamente. Então eu vou mexer isso aqui, olha só. Vou aproximar. E é isso. Enquanto eu estou mexendo aqui, ele está renderizando, tá? Essa aqui é a renderização interativa. Óbvio, talvez você já tenha até percebido isso, que isso vai exigir mais do seu processador, vai exigir mais do desempenho da sua máquina. Então, eu aconselho que você faça isso só para testar. Só enquanto você coloca ali o material, você está em dúvida se aquele material vai ficar bom, se vai ficar ruim. Então, você usa ali o interativo para você dar uma mexida, dar uma trocada rápida no material. Mas não trabalhe 100% do tempo com essa opção interativa, porque vai exigir bastante do seu computador, tá bom? A não ser que você tenha lá um computador realmente muito bom, então não tem problema nenhum. Mas, normalmente, eu aconselho que você trabalhe com essa opção do interativo só para fazer alguns testes rápidos ali para ver se a luz está boa, para ver se a textura está boa, se o material foi aplicado corretamente e assim por diante, tá bom? Bom, aqui no Frame Buffer, para você cancelar, para você interromper a renderização, basta você clicar nesse botãozinho Stop aqui, ó. Você clica e pronto, ele para de renderizar, tá bom? Vou fechar. Além dessa opção da renderização interativa, eu vou desligar essa interativa aqui agora. Você tem aqui embaixo a renderização progressiva. Na renderização progressiva,
Ele vai renderizar também sua imagem, só que ele não vai estar atualizando a sua imagem conforme você vai mexendo na sua cena aqui no SketchUp. Ele vai renderizar a imagem estática, como é o padrão que a gente normalmente renderiza as imagens finais, tá bom? Então, só para a gente entender, eu vou deixar o progressivo aqui ligado. Aliás, eu acho que você já percebeu que para ligar e desligar é só mexer nessa chavezinha aqui. Aqui no caso, ele está ligado. Daí, quando eu clico aqui para renderizar, perceba que o ícone já mudou novamente, olha só. Quando eu clico para renderizar, ele vai renderizar, só que vai estar renderizando a cena estática. Eu posso mexer aqui no SketchUp, olha só, e ele continua renderizando a mesma cena, tá bom? Bom, vou fechar aqui novamente. Além dessa opção de renderização progressiva, quando você desliga aqui o progressivo e desliga o interativo, quando os dois estão desligados, você vai passar a renderizar ainda num terceiro modo, que a gente chama de renderização no modo Bucket. Com esse modo, eu até prefiro usar esse modo na verdade, ele vai renderizar exibindo uns quadradinhos que vão passando pela tela e limpando a sua cena, tá? Esses quadradinhos são os threads, são os núcleos que tem o seu processador. Então, dependendo do seu processador, você pode ter mais ou menos threads, você pode ter mais ou menos buckets passando na sua tela, na sua renderização, limpando a imagem. Bom, para a gente ver, né, na prática, desliga ali o interativo e o progressivo, clica para renderizar. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu aproximar mais um pouquinho para a gente conseguir ver melhor. Agora, eu vou clicar nessa chaleira aqui mesmo para renderizar. Depois que ele passa pela imagem toda, ele vai estar limpando a sua imagem e vai estar finalizando a sua renderização. Então, basicamente, você tem dois modos de fazer a sua renderização final. Você pode fazer a sua renderização pelo modo progressivo ou pelo modo do bucket que a gente está vendo aqui agora. Já que o modo interativo você vai usar apenas para testes, tá? Quando você for fazer a sua renderização final, você vai usar ou o progressivo ou o modo de bucket normal. A diferença do modo progressivo para o modo de bucket é justamente os quadradinhos que vão passando aqui na tela quando você usa o modo bucket. Quando você usa o modo progressivo, não tem aqueles quadradinhos. Ele vai limpando a sua tela, tirando o granulado progressivamente até que sua renderização finaliza. Só para explicar isso melhor, deixa eu até aproximar um pouquinho mais aqui para você poder ver. Bom, eu vou ligar aqui o progressivo e vou renderizar. Olha só. Ele começa com a imagem limpando aos poucos até finalizar a renderização, tá vendo? Então, aqui no modo progressivo, se por exemplo você começou a renderizar e chegou num determinado ponto da renderização que você acha que já está bom, você não quer esperar a renderização chegar a 100%, não quer esperar ela terminar, você acha que com 40% do tempo de renderização ela já está boa, você já pode interromper sua renderização no stopzinho aqui e salvar a sua imagem. Já quando você está usando o modo bucket, que você renderiza, e você precisa esperar que esses quadrinhos passem limpando a sua cena inteira para que você possa salvar, porque senão você vai ter uma parte limpa da imagem e uma parte suja. Ou seja, uma parte que esses quadradozinhos já passaram, já limparam, e uma parte que ele não passou ainda. Então, com o modo Bucket, basicamente, você precisa esperar a sua renderização chegar a 100%, a sua renderização ficar pronta para que você possa salvar a imagem. Já com o modo progressivo, você pode ligar o progressivo e ir renderizando, e quando você achar que sua imagem já está boa, já está com aspecto aqui, já está com aspecto de qualidade que você julga ser aceitável, você pode já salvar a sua imagem sem esperar ela chegar a 100%, tá bom? Eu normalmente prefiro o modo Bucket, então eu normalmente renderizo com ele. Bom, aqui embaixo você tem as opções de qualidade. Isso aqui se refere à qualidade geral da sua renderização, que você pode colocar desde rascunho, passando pela baixa, média, alta ou very high aqui também, é muito alta também. Eu já vou adiantar para você que não é interessante você chegar aqui e colocar a sua renderização no high ou no very high, porque o que ele vai fazer? Ele vai aumentar todos os parâmetros, os ajustes da sua configuração como um todo, colocar tudo no alto. Tá? Isso pode ser um desperdício de processamento em algumas situações, porque imagine que sua cena lá, você tem lá uma qualidade de luz ou de sombra ou de textura que não vai estar influenciando no aspecto geral da sua imagem, ou seja, aquela qualidadezinha de sombra ali não vai estar influenciando na sua imagem. Mas quando você usa o Very High ou o High, ele vai estar colocando todos os ajustes, os parâmetros de configurações no alto, mesmo que você não está usando para a sua cena.
Então, nesse caso, eu acho mais interessante você usar o high, ou o alto, na verdade, ou o médio, e você vem aqui do lado, nessas opções que aparecem nessa aba direita, e você vai definindo desses ajustes aqui, quais parâmetros você quer que fique alto, qual você quer que fique médio, tá bom? Então, acaba sendo muito mais eficiente você definir quais parâmetros você quer que fique alto, ou médio ou baixo, do que vir colocar a qualidade no alto direto, tá bom? É o que a gente vai fazer, a gente vai definir os parâmetros quando a gente precisar configurar a nossa renderização aqui nesse nosso curso. Bom, aqui também tem essa opçãozinha do denoise, mas aqui embaixo. Esse denoise ele vai funcionar mais ou menos como um filtro, ele vai limpar a granulação da sua imagem quando ela terminar. Deixa eu só fazer uma renderizaçãozinha para você entender melhor isso aqui. Eu vou clicar na chaleira para renderizar. Porém rápido, deixa ele terminar para mostrar isso aqui para você. Aí eu vou aproximar. Olha só como está isso aqui. Eu acho que dá para você perceber que essa imagem está bem granulada. Não é? Ela está com ruído aqui, ela está bem suja. Se você quiser limpar isso aqui, você pode justamente usar o recurso do denoise. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o denoise e eu vou renderizar de novo. Quando ela finalizou, ele vai aplicar um filtro que ele vai tirar esse granulado, tá vendo? Olha como agora está muito mais limpo, tá vendo? Não aparece mais aquele granulado, aquele ruído aqui nessa superfície. Então isso aqui é muito útil para melhorar a qualidade da sua cena, da sua imagem. Só não é mágico, não pense que por você usar o denoise você vai ter aquela qualidade ali perfeita 100%. Ele tem algumas questõezinhas meio problemáticas que eu quero conversar sobre elas com você mais para frente, tá? Por enquanto, vamos entender que ele vai ser bastante útil, mas ele não vai fazer nenhum milagre. A gente vai ter que definir algumas configurações a mais para que ele funcione corretamente. Beleza, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Na sequência, vamos ver as outras configurações que temos nas abas aqui mais abaixo, para a gente poder finalizar essa apresentação do nosso Asset Editor, tá bom?